Olá, eu sou a professora Solange Padilha e hoje nós vamos continuar as nossas reflexões sobre a legislação brasileira para a educação. Nós falamos na aula passada sobre a Constituição Federal, o que a Constituição nos diz, o que está determinado para a educação na Constituição Federal. Nós vimos que a lei maior, como assim é conhecida a Constituição, está determinando que a educação é um direito de todos os brasileiros, todos, indiferente de sua crença, sua etnia, seu comportamento, enfim, suas escolhas, suas preferências. Todos os brasileiros têm o direito inalienável à educação no Brasil. Assim determina a lei maior, como é conhecida a Constituição Federal. E para continuar as nossas reflexões, hoje nós vamos iniciar o estudo sobre a LDB 93/94 de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases que determina, que descreve, que direciona, que dá os caminhos para como a escola brasileira deve funcionar. Nesse sentido, eu espero que todos vocês que estão nos assistindo, seja para prestar algum concurso na área de educação, ou mesmo para conhecer um pouco mais, entender a escola brasileira, esteja acompanhando as nossas aulas. O nosso foco será nas alterações da Lei de Diretrizes e Bases de 2019 até agora, esse ano de 2022. A lei foi escrita em 1996, ela ficou pronta em 1996, e de lá para cá, acho que muita coisa mudou na escola brasileira. E de 2019 até esse ano de 2022, depois da grande pandemia do século, nós temos alterações significativas na lei, e a nossa aula de hoje vai focar principalmente essas alterações. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que recebeu o número 93/94 em 1996, como eu já disse, ela vem estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, ou seja, da escola brasileira. E logo no seu artigo 1º, a lei vem nos dizer o que é educação. Diz o seguinte: a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, a lei está nos dizendo, nos lembrando de que a educação é um processo que acontece na convivência. Seja a convivência no local, primeiro na família, depois na escola, no trabalho, nos meios sociais. A educação é um processo humano que acontece no encontro com o outro. As situações que a vida me dá, eu dou respostas de acordo com aquilo que eu recebi da formação, da minha convivência no meio que eu nasci, no meio que eu frequento. Portanto, a educação acontece, como eu já disse, e como a lei está nos lembrando muito bem, na convivência humana. E a LDB, essa lei que nós começamos a estudar hoje, ela já logo também, continuando o primeiro artigo, ela vem no seu parágrafo 1º dizer que ela vai disciplinar a lei 93/94, ela vai disciplinar a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então, ela está nos dizendo que, primeiro, no seu artigo 1º, ela nos diz o que é educação, e depois ela diz, dentro desse universo de processo formativo, eu, lei de diretrizes e bases, vou dizer como deve ser esse processo na escola. E no parágrafo 2º,
ela diz: a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. Isso é muito importante, porque as escolas, quando se organizam nos seus processos de formação didático-pedagógico, precisam estar sempre de olho no futuro dos seus alunos, porque é assim que a sociedade brasileira se organiza. O trabalho, para nós, é um valor fundamental. Todos os brasileiros são preparados para o mundo do trabalho. Isso é um valor do comportamento da nossa sociedade, da organização da nossa sociedade. E a prática social no sentido da convivência com as outras pessoas que também formam a sociedade. Mas, como eu disse, a nossa aula de hoje, ela vai principalmente as alterações da LDB. Isso porque a Lei de Diretriz e Base da Educação atual, ela já está destrinchada em todos os canais de comunicação, porque ela precisa ser estudada pelo pessoal que vai fazer concurso, para a carreira docente, para a carreira de profissionais de escola, mas nós não vamos estudar artigo por artigo. O nosso foco nesta aula é iniciar o estudo das alterações da LDB. Nós temos, desde 2019, textos alterados com alterações bastante significativas. Por exemplo, a Lei número 13.796, que foi em janeiro de 2019, depois veio, em 10 de janeiro de 2019, a 13.803, também em 2019, em maio, 13 de maio, a 13.826, depois, em setembro de 2019, nós tivemos a Lei 13.868 e ainda tivemos uma medida provisória em abril de 2020, por causa da pandemia, foi uma medida emergencial, e essa medida se tornou lei em 2021, a 14.164, depois a 14.191, de 3 de agosto de 2021, e a Lei 14.333, de 4 de maio de 2022. Até agora são as alterações significativas que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação recebeu, e é o que nós vamos focar a partir de hoje. Bom, iniciando pela Lei 13.796, de 3 de janeiro de 2019, é uma legislação, é um texto que, no seu artigo 7 da LDB, traz vem acertar, vem ao encontro de uma aflição de muitos alunos que eu, como diretora de escolas e faculdades, eu pude presenciar. E essa mudança radical na legislação da LDB para os estudantes desse nível, principalmente do nível de universidade, ela se baseia no artigo 5º da Constituição Federal. A modificação da LDB, do artigo 7 da LDB, ela se baseia no artigo 5º da Constituição Federal. Novamente, lembrando que a Constituição Federal, ela dá os caminhos gerais para que as outras leis possam descrever, todas as atividades da nossa sociedade são baseadas na Constituição Federal. O artigo 5º vem nos dizer, da Constituição Federal, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Baseado nesse artigo 5º da Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação veio alterar o texto do artigo 7º, dizendo que ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino
pública ou privada, de qualquer nível, seja do ensino fundamental, ensino médio ou universitário, está assegurado no exercício da liberdade de consciência de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de provas e de aula marcada para o dia em que, segundo os preceitos da sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição, sem custos para o aluno, uma das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso 8 do artigo 5º da Constituição Federal. O que isso quer dizer? Bom, isso é, como eu disse antes, um pedido antigo daqueles segmentos de alunos, principalmente de nível universitário, que são adeptos a religiões que não podem frequentar escola ou qualquer outro ambiente na sexta-feira e no sábado, por exemplo, que precisam guardar esse período de sexta-feira à noite e sábado durante todo o dia, e que ficavam privados e muito... eu já vi casos muito tristes de alunos que foram reprovados em faculdade porque não havia nenhuma legislação que os garantisse que eles poderiam fazer prova sem custos ou mesmo de concurso público. Portanto, essas pessoas que possuem, que seguem religiões que que aconselham ou que têm como preceito religioso determinados dias que não podem frequentar a escola, essas pessoas têm garantido agora na legislação que elas serão, por causa do que diz a Constituição Federal, todos são iguais perante a lei, independente de seus credos, ela tem assegurado na lei que a escola, a faculdade, a universidade lhe conceda uma segunda chamada sem custos. E a lei continua ainda mais explícita, dizendo que, continuando o artigo 7º, dizendo que essa restituição, essa reposição de prova ou de aula, seja qual for a perda que esse aluno teve, porque ele não pode ir contra os seus preceitos religiosos, ela deve ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com o aluno, com a sua anuência, quer dizer, tem que estar de acordo. A escola, a faculdade, ela não pode marcar o dia que o aluno também não pode. Tem que atender esse direito. A legislação, no artigo 7º, está dando o direito que é inalienável, que é determinado pela Constituição Federal, da pessoa ser livre para praticar a sua crença. E o segundo item diz que o trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino também são válidos para repor aquilo que o aluno perdeu. Portanto, o aluno vê que o seu direito está sendo defendido no texto da LDB 93/94. E diz ainda, a prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Não pode ser qualquer coisa, não pode ser o me engana que eu gosto, tem que atender exatamente aquilo que o aluno perdeu. O cumprimento, ali no item 2, diz que o cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, quer dizer, efeito de prova, efeito de conteúdo que foi perdido, inclusive regularização do registro de frequência. Muito importante para quem vai fazer concurso entender essa alteração
no artigo 7º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Inclusive as faltas. Então, se o aluno tem que faltar toda sexta-feira, porque a sua crença não lhe permite sair na sexta-feira, estou dando esse exemplo, mas tem outros exemplos, outras crenças também. Porque foi uma situação que eu vivi muito com os meus alunos de faculdade. Ele não receberá falta. Isso é um ganho que a LDB, que a lei está dando para esse segmento da nossa sociedade. No terceiro item, ainda diz o seguinte: as instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, quer dizer, 2019 a 2021, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. No seu item 4, diz que o disposto deste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 desta lei. Então, portanto, as instituições de ensino tiveram 2 anos para se adaptar a essa legislação e isso não se aplica aos alunos de escola militar, porque a escola militar tem a sua legislação própria, as suas regras próprias. Na próxima semana, nós continuaremos a falar das alterações da LDB, todas aquelas outras que eu li para vocês. Até lá, então, eu espero todos vocês na próxima semana.